8 de janeiro não acabou. Tem CPI mista aí. O que pensam os bolsonaristas? Vê no Zap. Lá vem teoria da conspiração. O maior braço cabo eleitoral do Binder foi a CNN. A CIA, atendendo ordem do governo americano. Vem comigo. Colungão de volta, tudo bem, gente? Nosso encontro aqui semanal para falar das coisas importantes, né? Das coisas importantes, não pessoalmente, que aqui, como eu digo, não é espaço para falar de coisas pessoais, mas o que eu entendo como sendo coisas importantes do nível coletivo. Há quem diga que eu enrolo muito para falar. Mas eu acho que tem que chegar com calma, né? Um aconchego, fazer as preliminares. Você já viu qual é o assunto da coluna hoje? Então vai, senta com calma, enquanto eu tô falando aqui, você já pegou um café, ou já pegou uma água, já se ajeitou para ouvir. Essa é a ideia da introdução, tá? Mas para satisfazer essas pessoas que implicam comigo, porque eu falo muito, eu vou direto pro assunto. Então, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Gente, começar a CPI. Outra CPI, dessa vez mista. Comissão Parlamentar de Inquérito. Comissão mista. É mista porque senadores e deputados, a essa altura, vocês já sabem disso. Teoricamente, é para investigar, é um inquérito. Mas a gente sabe que CPI serve muito para fazer propaganda política. Tanto que muitas pessoas que brilham na CPI... E aí o conceito de brilhar é muito subjetivo, né? Você pode achar a pessoa péssima, né? A gente viu na CPI da Covid, por exemplo, né? Terraplanistas, científicos, o povo anti-vacina que... faz o discurso anti-vacina e consegue vencer. Então, é um lugar para aparecer também, mas teoricamente é para investigar. O governo, a princípio, não queria, mas depois das imagens divulgadas pela CNN Brasil do ministro dando uma passeada ali, escoltando os invasores a caminho de outro andar onde seriam presos, essa imagem foi motivo para o governo não só demitir o ministro, ou ele teria se demitido, mas o ministro sair do governo, como também para o governo mudar de ideia e entrar de cabeça na CPI. Eu falei desse assunto das imagens da CNN Brasil, na CNN Portugal, no dia que as imagens saíram, me chamaram, estava acontecendo ali e eu fui tentar explicar essa confusão. O Brasil não é para amadores, vamos ver. Falamos sobre este tema com o comentador da CNN, Nelson Garron. Boa noite, Nelson, bem-vindo novamente à emissão da CNN. Como é que o general Gonçalves Dias conseguiu passar despercebido até agora? Olha isso, Sara, parece que ele passeia pelo Palácio do Planalto, mas cabe a bom jornalismo ouvir as pessoas citadas. E o ministro general, falou com os média brasileiros aqui. E ele disse que tentava conduzir os golpistas para outro andar. Como havia muitos golpistas, na opinião dele, talvez não tivesse como ter uma atitude mais enérgica. Mas a gente viu ali ele passeando pelo Palácio do Planalto, fazendo uma inspeção ali. E ele tentou também se descolar daquele militar que nós vimos que oferecia água aos golpistas. Cabe explicar que o general Gonçalves Dias foi indicação, obviamente, de Lula da Silva, porque o Gabinete de Segurança Institucional é um ministério, ele é um ministro, então é uma indicação do presidente Lula da Silva. Mas a composição do gabinete não tinha sido mudada ainda da época de Bolsonaro, porque lembrando, havia apenas 8 dias de governo. Então há quem diga que os bolsonaristas remanescentes ali poderiam estar coniventes. Mas a gente viu que o próprio general, e não é qualquer general, ele é um general próximo de Lula da Silva. Essas imagens que nós vemos, elas já estavam sob investigação. Elas foram divulgadas agora, no momento em que a oposição, Sara, tentava tratar desse assunto no Congresso, torná-lo um assunto político, Sara. Muito bem, então vamos olhar para essas reações políticas e eventualmente também algum aproveitar desta situação. Como é que, por um lado, está o governo a aproveitar este caso e também a oposição? Quais são as várias reações? Olha, do lado do governo, pelo menos momentaneamente, pararam de falar de Ucrânia. Não sei se isso é uma boa notícia, porque veio uma crise maior que ofuscou a crise anterior. Agora, a oposição. O que a oposição fez? É claro, essas imagens de um general, ministro de Lula da Silva, encaminhando, sendo bastante cortês com essas pessoas que tinham invadido o Palácio do Planalto
no dia 8 de janeiro, seria a comprovação da tese da oposição de que Lula da Silva estaria por trás do golpe. Ou seja, seria uma tentativa de atrair bolsonaristas para uma espécie de armadilha para poder depois ter uma reação enérgica sobre os bolsonaristas. É isso que os bolsonaristas sempre defenderam e tentam provar essa tese. E com essas imagens, eles dizem que provam essa tese. E eles também tentavam, como eu disse, abrir uma comissão parlamentar no Congresso. O governo não queria. Queria que essa questão fosse tratada só pela polícia e pelo judiciário, né? Porque o Brasil tem outros assuntos, tem temas a serem debatidos, leis a serem aprovadas. Mas agora o governo, depois desse episódio, falou: quero sim essa comissão parlamentar de inquérito. Então, Sara, essas imagens que nós começamos a ver, elas vão ser repetidas e repetidas à exaustão. Essa comissão parlamentar já está, então, mesmo confirmada e será uma espécie de comissão parlamentar mista? Olha, tem um rito aqui, um rito desse processo, porque para poder instaurar uma comissão parlamentar de inquérito, como chamamos aqui, CPI, você precisa de um mínimo de assinaturas. Nesse caso, uma comissão mista, assinatura de deputados e senadores. Nós temos duas câmaras aqui no nosso parlamento. Com esse número mínimo de assinaturas, o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, já está autorizado e deve formar essa comissão. Então, eu especulo, Sara, e aí é uma especulação, que esse assunto vai ser o assunto principal. E todo mundo vai tentar tirar proveito político disso. E outros assuntos que seriam prioritários até semana passada, por exemplo, vão ficar para segundo plano. Cada um quer fazer valer a sua versão da história. Então, aí foram os primeiros momentos, né, dessas imagens. E houve a reação imediata, a demissão do ministro-general. Depois o governo foi defender, saiu em defesa do ministro com a ideia ali de que ele tinha sido traído por seus subordinados, porque, como eu disse ali, os subordinados dele ainda eram da era bolsonarista. A oposição, qual é a posição da oposição? Tem uma oposição mais sensata que vai dizer que tem que ver os dois lados da história e que haveria ali uma omissão do governo diante de uma invasão, de uma ameaça que já estava bem na cara, né? Eu tinha dito até aqui, acompanhando os grupos bolsonaristas no WhatsApp, ou seja, eu não sou ninguém da inteligência, né? Eu estou acompanhando informações que são públicas. A gente já sabia o que ia acontecer. Estava tudo ali prontinho para acontecer. Dentro do Palácio do Planalto não sabia? Bem, mas a oposição tenta fazer uma coisa que eu acho muito condenável, que é, vamos imaginar que houve essa omissão e não tenha sido uma incapacidade, uma incompetência do gabinete. E sempre destacando o que é o ministro e o que é o resto do gabinete, que não tinha sido mudada a configuração do gabinete, porque só havia ali uma semana de governo. A oposição tenta dizer, essa oposição que eu estou chamando de sensata, tenta dizer que tem que ver os dois lados, né? O lado da omissão do governo. Só que tem um problema sério aí nessa argumentação, que quando você acusa o governo de omissão, é omissão diante de um ataque. E se essa tese for verdadeira, a omissão é sempre um problema menor, um crime menor do que o ataque em si, né? Só que aí a oposição vai ter que fazer um somebody love ali para tentar dizer que o ataque é menos importante, porque o ataque foi promovido por bolsonaristas. Tinha aquela tese no início, vocês até viram aqui, quando eu estava falando da coluna Venuzap, de que seriam infiltrados. Essa tese dos infiltrados foi infiltrados da esquerda, infiltrados do governo, para poder promover isso, já que patriotas não depredam patrimônio público. Essa tese já se perdeu. Já se perdeu, agora é a tese da omissão, que o governo teria deixado os manifestantes entrarem, os invasores entrarem, para poder configurar ali uma invasão, um crime e prender bolsonaristas. Tem vários problemas nessa hipótese, eu não vou chamar de tese, eu vou chamar de hipótese, porque quando você está falando ali dessas imagens do Palácio do Planalto, do GSI, o GSI é responsável pelo Palácio do Planalto, né? Ele não é responsável pela segurança do Congresso e do Supremo. Para essa tese fazer sentido, teria que haver uma conspiração maior envolvendo a cúpula do Congresso, o Palácio do Planalto e também o Supremo Tribunal Federal. Então, é um pouco mais complexo que isso. Então, essa oposição que eu chamo de moderada está tentando fazer ali uma falsa equivalência e, como é oposição, tentando ainda mais jogar para o lado da suposta omissão do governo, né? O que não faz sentido nenhum diante de grupos
que tentavam ali invadir o espaço público para tentar reverter o resultado da eleição, vamos dar o nome de golpe para isso, alguém que tenta fazer um golpe e alguém que supostamente é omisso em relação a essa invasão. O problema maior é a invasão ou a omissão? A oposição está querendo passar a ideia de que a possível omissão, e aí é uma hipótese, é mais grave do que a invasão em si, né? Culpar a vítima pela agressão. Então não faz sentido. Agora, aquela tese dos infiltrados parece que morreu, e a tese que a extrema-direita agora vai se jogar é a de que Lula planejou tudo isso. Lula golpista. Só que essa tese da suposta omissão em relação à segurança, ela está sendo convenientemente usada para tentar jogar a culpa no Palácio do Planalto, sendo que a segurança não era responsabilidade exclusiva do Palácio do Planalto. A segurança do Palácio do Planalto era responsabilidade do Palácio do Planalto. Ok, agora, a segurança do entorno, das planas dos ministérios, da Praça dos Três Poderes, essa segurança era responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal, cujo chefe, no fim das contas, secretário de Segurança, era o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, que estava lá longe e está preso e agora está deprimido. Daqui a pouco vamos falar um pouco desse. Então essa tese da omissão da segurança, ainda eles têm que ter esse trabalho difícil de dizer que a omissão é mais grave que o ataque, o que é difícil, e tentar caracterizar que a omissão foi exclusivamente do governo Lula, ou ainda que teria algum tipo de ingerência sobre o Congresso ou o Supremo Tribunal Federal, ou ainda uma conspiração do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto para se omitirem coletivamente em relação à segurança, deixarem os prédios das sedes dos poderes serem invadidos para poder botar a culpa nos bolsonaristas, o que é um pouco difícil. Essa ideia de você caracterizar a omissão como mais grave do que o ataque é uma coisa um pouco complicada. Agora, vai ter a CPI. O governo apoiou. Vai ser aquela bagunça, né? Porque a ideia... Você acha que a CPI quer investigar quem são os financiadores? Quem pagou ônibus? Né? Quem levava comida para os acampamentos golpistas? Né? E eu fui nos acampamentos golpistas. Fui aqui em São Paulo, fui também em Brasília. Tinha tendas super padronizadas, remessa de comida, uma cozinha, que chegavam carros que desovavam comida ali. Então, quem estava bancando isso? Né? E as pessoas saíram de lá, foram para os atos golpistas e depois voltaram para o acampamento. O exército protegeu, muitos foram embora e no dia seguinte muitas pessoas foram presas. Né? O total, mais de 1.000 pessoas. Então, será que eles vão nesse sentido? Porque isso já está sendo investigado pela justiça. Não, a gente sabe o que vai ser. E eu estou tentando aqui problematizar o argumento, como essa coisa da omissão diante da agressão, eles tentarem dizer que a omissão foi mais grave do que a agressão, isso tentando racionalizar. Só que a ideia não é racionalizar. A ideia é sempre aqueles cortes. Eu lembro, por exemplo, quando houve a convocação ou o convite do ministro Flávio Dino para falar no Congresso, nas comissões, e ele jantou a oposição, que se falava coisas completamente sem sentido, e ele, por mais que você pode odiar o Flávio Dino, mas ele é alguém experiente na política e também no setor judiciário. Ele foi juiz e professor de direito, então ele entende do assunto. Você pode não gostar dele, achar ele péssimo e tal, mas ele entende, ao contrário daqueles que o criticaram. Então, vai ser uma maneira de tentar provar essa tese a qualquer custo, mesmo que não faça sentido. Uma fala de um deputado expondo essa tese diante de alguém que vai ser convocado para falar, não precisa nem ter a resposta da pessoa. Ele fala, não precisa provar nada, e isso já valida a hipótese. Nos tempos, né, normais, nas condições normais de temperatura e pressão, a hipótese não é verdade. Hipótese é só uma hipótese. Mas nos momentos que a gente vive, se você acredita na hipótese, a hipótese já está legitimada. A dificuldade vai ser desvencilhar os invasores, os golpistas, do bolsonarismo. Porque eles repetiam palavras do bolsonarismo, se viam, eram bolsonaristas, estavam no campo golpista, e se recusavam a aceitar o resultado da eleição, dizendo que havia algum tipo de fraude, sempre sem prova, e queriam que as Forças Armadas botassem no poder o candidato que tinha sido derrotado. Jair Bolsonaro
não reconheceu o resultado das urnas, foi embora, a gente lembra, foi embora lá no dia 30, tentou pegar as joias antes, depois foi embora no dia 30, sem reconhecer a derrota diretamente. Não reconhecia Lula como presidente legitimamente eleito. A prova mais simbólica disso, ou a ilustração mais simbólica disso, é o fato de ele não ter passado a faixa para Lula. E eu estou muito curioso para saber o que ele vai falar. Quem? Mito. Genocida. Dê o nome que você quiser, rola uma expectativa para saber o que ele vai falar. Eu falei desse assunto numa entrada minha na CNN em Portugal. E esta semana, para Bolsonaro, precisamente sobre este assunto, também vai ser agitada. Tem um depoimento marcado de Bolsonaro na Polícia Federal para falar desse assunto do 8 de janeiro. Ele já deu um depoimento em que falava daquelas joias, as joias sauditas, no valor de mais de 3 milhões de euros. E agora vamos saber qual vai ser a posição de Bolsonaro. É tradição aqui esses depoimentos vazarem um pouco para a imprensa acaba sabendo um pouco do que foi dito. Lembrando que no dia da invasão, no dia da tentativa de golpe, Bolsonaro estava longe, estava na Flórida, o que não eliminaria ali a responsabilidade dele, porque nós sabemos, os invasores usavam palavras de ordem proferidas por Bolsonaro, seguiam, de certa forma, uma orientação que vinha sendo dada por Bolsonaro há anos de ataque às instituições e usavam ali o que se convencionou ali sendo uma espécie de uniforme informal do bolsonarismo, que é a camisola da seleção brasileira e uma bandeira do Brasil amarrada ao pescoço e um telemóvel na mão. Esse é uma espécie de uniforme informal do bolsonarismo. Então, Bolsonaro tem participação nisso, talvez não direta, vamos saber exatamente qual é a participação dele, mas pelo menos o ideário bolsonarista estava todo ali. Tudo que foi idealizado, pensado e compartilhado por Bolsonaro em muitas das suas falas foi concretizado no 8 de janeiro. Agora, qual vai ser a versão de Bolsonaro para isso? Temos que esperar, André. Vamos ver. Obrigado, Nelson, pelo teu relato em direto a partir do Brasil. Boa noite. Então, a imprensa costuma vazar uns trechinhos das falas, dos depoimentos das autoridades. Com Bolsonaro não deve ser diferente. Se ele, por acaso, falar alguma coisa, eu vou pedir para o Garrone, diretor, ou para o Garrone, correspondente, acrescentar aqui a informação, tá? Opa, hoje aqui é o Garrone correspondente. Foi um tema meu na CNN, esse depoimento do presidente Jair Bolsonaro para falar da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Uma das funções do correspondente é tentar explicar o país onde ele está, explicar o Brasil. Difícil. Então, o que disse a defesa de Jair Bolsonaro nesse depoimento? Olha só. Vamos em direto até São Paulo, ao encontro de Nelson Garrone, comentador da CNN, sempre que há razão para isso, sobre a atualidade política no Brasil. Nelson, boa tarde, bem-vindo. Nelson. Boa tarde. Acabávamos de ouvir os advogados do ex-presidente, mas sobre o assunto das joias oferecidas pelo Reino Saudita. A respeito deste inquérito, hoje, aos ataques de 8 de janeiro, sabemos já o que é que foi dito por Bolsonaro? Sim, sabemos, boa tarde, eu já falei boa tarde, Pedrita. Sabemos, de acordo com o advogado e com o ex-secretário de Jair Bolsonaro, que falaram com os médias brasileiros ali na saída. E a resposta é a seguinte: primeiro, do que Bolsonaro está sendo acusado? No dia 8 de janeiro, houve a invasão dos prédios públicos. No dia 10 de janeiro, ele fez uma postagem de um vídeo. Nesse vídeo, dizia que Lula da Silva não tinha sido eleito, mas escolhido pelo Supremo Tribunal Federal e pela Justiça Eleitoral. Ou seja, botando em xeque ali a eleição. E o que os advogados disseram? Que o presidente estava tomando remédios fortes e que aquilo ali foi uma postagem acidental, que foi apagada 2 ou 3 horas depois. As eleições para o presidente, segundo a sua defesa, seriam algo do passado. Acontece que esse tipo de discurso que Jair Bolsonaro disse, que compartilhou sob efeito de remédios, é exatamente o mesmo discurso que Bolsonaro vinha fazendo durante todo o seu governo, atacando a Justiça Eleitoral, atacando a Suprema Corte. E lembrando que em 2018, quando ele foi eleito pela primeira vez, já em 2018 ele punha em xeque e questionava o resultado da eleição. Então, esse Bolsonaro sob efeito de remédio se comporta como Bolsonaro sem o efeito de remédio. E aí cabe a gente perguntar, será que ao longo de 4 anos ele tomou outras decisões sob efeito de remédio? Pedrita. O presidente estaria fazendo uso de morfina, um medicamento forte, um opioide
mas que entre os efeitos colaterais não tem o golpismo. Será que vai colar essa história? E é importante a gente destacar que o presidente, quando diz que publicou isso sob o efeito de remédios e não que foi algo acidental, ele de certa forma está dizendo que ele não acredita naquilo, sendo que os seus apoiadores acreditam exatamente nisso. Aí você pensa, então Bolsonaro preferiu decepcionar os seus apoiadores e aquele que tinha dito na pandemia que não podia enfrentar como mulher, que tinha que enfrentar como homem, recuou, o macho que se dizia alfa é um macho beta e os seus eleitores estão decepcionados? Isso aí seria uma leitura muito racional, mas Bolsonaro nunca decepciona os seus. Porque, na pior das hipóteses, quando ele faz alguma coisa que contraria os seus eleitores, no fim das contas, ele é o melhor político no horizonte. Então eles acabam perdoando Bolsonaro. Então ele decepciona os seus apoiadores? Eu digo que talvez, mas algum apoiador de Jair Bolsonaro deixou de acreditar nele a partir do momento que, diante da justiça, em que ele poderia enfrentar como um homem forte que diz que ele poderia dizer, é isso mesmo, é o que eu penso, e vamos lá, morro pelo meu país, ele diz, tinha tomado um remédio, os seus apoiadores não vão deixar de apoiá-lo. Né? Podem até ficar decepcionados, mas não vai ser isso que vai fazer a diferença entre o apoio ou não. Eu vi alguns comentários em rede social diante dessa fala dele, e as pessoas sempre falando, e o Lula bebe, o Lula já fez tanta coisa pior, que tem, sabe? Então, é a passação de pano. Então é isso. Os remédios teriam feito o Bolsonaro pensar de forma golpista. Tem que incluir na bula. Tome morfina, um dos efeitos é ter discurso golpista. Tem que assinar uma declaração ali, estou ciente de que posso me tornar um golpista a partir deste momento. Será que cola? Volta aí com o Garrone apresentador, a coluna do Garrone. Então hoje, eu sei que vocês gostam, tem coluna V no Zap, em que eu vou falar, entre outras coisas, das versões, os motivos que teriam levado a CNN a divulgar esse vídeo do Palácio do Planalto, essa versão do vídeo que implica ali uma responsabilidade, uma culpa e sugere uma leniência do ministro-general nessa invasão do Palácio do Planalto. E aproveitando que eu estou ali navegando nesse lodo de fake news e teorias da conspiração, eu vou aproveitar e compartilhar com vocês o que está rolando nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. É a coluna V no Zap. Gente, aqui vocês sabem, essa aqui é a tela do meu celular e aqui eu jogo tudo que eu encontro lá de interessante, eu jogo para cá e vou comentando. Eu vou começar e tem coisa muito longa, tá? Então me dê a liberdade de fazer uma versão mais curtinha para vocês não morrerem de tédio, de nojo, de raiva. Eu não sei qual é o sentimento de vocês quando vocês ouvem o que tem nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. O primeiro vídeo é para falar do motivo, um motivo, tá? Tem outro motivo. Primeiro vai esse aqui. Por que a CNN, afinal, divulgou essas imagens? Que, no fim das contas, atrapalharam o governo Lula, ele teve que demitir o ministro se demitiu. Por que será? Tem um cara aqui que tem a resposta, vamos ouvir? Fala pessoal, já mataram a charada aí sobre os vídeos publicados pela CNN. Biden, presidente dos Estados Unidos, é de canhota, é esquerda também. Apoiou o bandido, que também é de esquerda no Brasil, achando que teria um parceiro econômico, parceiro aí no mundo globalista. Só que o bandido, como sempre, virou as costas pro seu parceiro aqui americano. Quando eles perceberam isso, o Lula já estava falando mal do dólar, falando mal dos Estados Unidos. O maior braço, cabo eleitoral do Biden foi a CNN. E o que a CNN fez? Você tá contra a gente? Nós vamos ficar contra vocês. Publica tudo! Enquanto a CNN não derrubar o Lula, eles não vão sossegar. Eles brigaram com gente grande. É América, meu querido. É América, Lulinha. É o dólar que está envolvido. Vocês querem derrubar o dólar e agora os Estados Unidos querem derrubar vocês. Se dirigir, não grave vídeo. É interessante, achei bem interessante isso, porque fez uma relação direta. Primeiro que o Biden manda na CNN, a CNN manda na CNN Brasil e mandou divulgar esse trecho. Tá?
Então, Biden, vamos lembrar do que aconteceu naquele momento pré-eleitoral, várias declarações do governo americano, declarações do secretário de defesa, declarações do porta-voz, declarações da embaixada, todas as declarações no caminho de defender as instituições brasileiras, a democracia brasileira, para bom entendedor, declarações contra o Bolsonaro. Você pode achar até que é uma intervenção no processo brasileiro de votação. Concordo com você. Então, o Biden, o governo Biden, que fez declarações a favor do Lula, em 3 meses, 4 meses, acabou, agora quer derrubar o Lula. Quer derrubar o Lula porque ele quer botar quem no lugar? Alguém ali alinhado a Bolsonaro, contra o qual ele brigou antes da eleição, ou defendeu abertamente o respeito às instituições. Naquele momento a gente interpreta isso como um apoio tácito ou nada tácito ao Lula. E essa ideia de que governo americano manda na CNN e CNN matriz manda na CNN Brasil, e que a CNN quer derrubar o Lula, a CNN, claro, que na época do bolsonarismo, quando começou, todo mundo achou que a CNN ia ser um braço do bolsonarismo, não foi. E diziam que ela perseguiu o Bolsonaro, agora ela persegue o Lula. Mas tudo bem, esse foi o motivo, tá? O Biden mandou a CNN divulgar essas imagens. Agora tem outra explicação, essa não é suficiente, tem outra, é um pouco mais fantástica, no sentido, digamos assim, de 100 anos de solidão. Mas vamos ver aqui essa versão. Por que, afinal, a CNN divulgou essas imagens do Palácio do Planalto que tinham ali o general passeando? Hoje é domingo, dia 23 de abril de 2023. É uma bomba. Existe em Brasília um bar que é famoso por receber políticos, gente ligada à política e grandes empresários. Um assessor parlamentar, numa conversa ali com o grupo que estava na mesa, soltou essa. Quem repassou as imagens para a CNN, aquelas imagens de tudo que aconteceu no 8 de janeiro, foi a CIA, a Agência de Inteligência Americana. Segundo esse assessor parlamentar, a CIA afirmou também para a CNN que tem os códigos-fontes da última eleição presidencial. E que lá nos códigos-fontes o resultado não é o que muita gente acredita que aconteceu aqui no Brasil. A CIA estaria atendendo a ordem do governo americano para derrubar o governo Lula, porque durante a visita à China, Lula fechou vários acordos com o governo chinês, que é ferrenho adversário e inimigo dos Estados Unidos. Entre os acordos firmados por Lula com a China é a possibilidade da China construir aqui no Brasil 2 usinas nucleares. Para você que não sabe, a usina nuclear permite um monte de coisa, inclusive o enriquecimento de urânio, que é usado nos armamentos atômicos. Bom, vamos lá. Se a informação desse assessor parlamentar estiver correta, se a CIA americana tiver realmente os códigos-fontes, com resultados que mudaria toda a situação, a coisa vai virar um barril de pólvora aqui no Brasil. Ela vai virar um barril de pólvora, né? Porque isso aqui já não seria um barril de pólvora. Vamos lá. Primeiro que tem um breaking news aqui, que ele botou no final, porque ele parte, para ele concluir tudo da CIA e tudo mais, ele tem que ter esse breaking news que é nos acordos, e eu li o comunicado final da viagem do Brasil à China, vários acordos, várias promessas, vários entendimentos e tudo mais, e ele está dizendo que teve um acordo, se ninguém sabe é secreto, então ele tem uma notícia aqui, de 2 usinas nucleares, não uma, mas 2. E usina nuclear, como ele diz, faz um monte de coisa. Você sabe que usina nuclear faz um monte de coisa, né? É um termo muito técnico que se usa na física nuclear. Um monte de coisa. Entre as montes de coisa que a usina faz, ela enriquece urânio. E ele sugere que o urânio é usado em armas nucleares. Então, a China vai abrir 2 fábricas, 2 usinas nucleares no Brasil, que pode fazer um monte de coisa. Entre essas coisas, a arma nuclear.
Então ele, né? É exclusivo isso aqui. Lembrando que o Brasil faz parte do Acordo de Não Proliferação Nuclear, tem aquele famoso acordo com a Argentina e tudo mais. O Brasil tem um compromisso internacional de não desenvolver armas nucleares, né? E se o Brasil tivesse nesse caminho de desenvolver arma nuclear, a gente viu o que aconteceu com o Irã, o que aconteceu com a Líbia, né? Países que, até com o Iraque, né? Teve um ataque de Israel, se eu não me engano, foi em 81, a uma usina nuclear, né, no Iraque. Então a gente sabe o que acontece com países que enveredam por esse caminho. Mas ele tem esse acordo secreto que ele revelou aqui. Ele esqueceu de falar que era secreto, né? Porque oficialmente não tem nada. E aí os Estados Unidos, vendo isso, quiseram intervir. Por quê? Né? Então, mais uma vez, a ideia de que o governo americano, de novo a CIA, tem capacidade de intervir em empresas privadas, né? Investe como se fosse uma coisa só. Então, essa é a versão. Ninguém soube desse acordo secreto para construir 2 usinas no Brasil. Então, a gente soube em primeira mão aqui. Então, os Estados Unidos já souberam, jogaram as imagens para cair o governo Lula, tá? É isso. E o Biden, que, de novo, né? A gente viu a posição do Biden durante a eleição, mas agora, acho que o Biden quer o Bolsonaro, talvez seja isso. E uma informação não, tem que ter cuidado na hora de falar, né? Uma desinformação. Isso aqui, por exemplo, esse tipo de informação circula. Ele fala dos códigos-fonte, por isso que eu tô falando disso aqui, os códigos-fontes, aquela história que já foi esclarecida, mas você usa umas palavras assim, e os códigos-fonte, e os Illuminati, né? Você joga umas palavras assim, que é uma coisa tão complexa, já está explicada, mas é complexa, que mesmo que já tenha explicado que a questão dos já foi divulgado, o acesso foi liberado e tal, sempre tem essa ideia. Mas os códigos-fonte é a ideia eu me lembro da Marisa Letícia, a ex-mulher do presidente Lula, que ela tinha morrido, não tinha morrido, ela estava lá na Itália. E ela ganhou milhões vendendo Avon. Não precisa desmentir, não precisa mostrar que estava errado, não importa, né? Então, você já acredita nisso, então você só reforça, resgata uma fake news, e quando a fake news é distante, parece que ela fica mais validada ainda, é um fenômeno interessante. Então, esse tipo de informação circula muito, né? Esses números dizendo que Bolsonaro teve 73,5% e Lula 26%. E diz ali um asterisco, resultado real das urnas eletrônicas após análise dos hackers que quebraram os códigos-fontes. Que real, né? Agora você sabe de quanto fomos roubados. O Brasil não tem 60 milhões de apoiadores de bandidos. E essa ideia de bandido também, né? A definição de bandido é basicamente alguém que eu não gosto. Essa é a definição de bandido. Divulguem, o Face não está deixando compartilhar. Será mesmo? E deixa eu ver qual que eu vou... esse aqui é interessante, aproveitar que o Lula foi a Portugal. Essa foto circulou na época em que o Lula foi a Portugal antes de ser presidente. Ele tinha saído da COP lá no Egito, a conferência do clima, e deu uma passadinha em Portugal. E foi a um restaurante. E aí foi divulgada essa conta aqui, que dá no total 9 mil euros, multiplica por 5 aí, e tem também aqui um chateau, aqui deve ser Petrus, eu não sei, no valor de 5 mil euros e tal, então um vinho super caro. Só que tem um detalhe, isso já foi desmentido, mas não adianta. Se você teve acesso a esse papel aqui que disseram que o Lula gastou isso, gastou. Não adianta vir aquele fato fake e dizer, olha, isso é fake. E não precisa ir muito longe, porque tem uma data aqui, que é 16/11. Nessa data o Lula não estava em Portugal, né? E aqui diz, o garçom tirou a cópia da conta do Lula no almoço com seus comparsas e tal. 9.400, 52 mil reais, como todo ditador, ele come melhor e tal. E de novo resgatar, sempre tentam, e é engraçado porque o presidente Bolsonaro está sendo acusado de se apropriar de joias, ele é a primeira-dama. E essa imagem de que gosto de luxo é uma coisa atribuída ao Lula, né? Joia saudita de 3 milhões de euros não caracteriza o Bolsonaro como alguém que gosta de luxo. Ele é um homem simples. Essa imagem dele de homem simples não morre. Outra coisa aqui rapidinho, que eu acho interessante falar, porque sempre tem nota de homofobia e transfobia, que é aqui uma notícia dizendo: o governo Lula nomeia drag queen para a comunicação. Drag queen atuará na comunicação do Palácio do Planalto. Isso em si já é uma crítica. É uma drag queen boa, ela é drag queen. Drag queen não pode trabalhar no governo, né? Então não precisa de mais nada. É só, olha ali como ele destrói a família,
é o gaysismo, aquelas coisas, né? Isso já prova tudo que já pensam sobre o Lula. Essa aqui é interessante, isso aqui. O Lula, nessa visita a Portugal, ele recém referiu pessoas com problemas com deficiência mental, como um parafuso a menos, uma coisa assim. E aí o bolsonarista que se preocupa muito com deficiência mental, se preocupa muito com esse assunto, né? Que nunca diz que nada é mimimi, esse tipo de coisa, compartilha isso aqui. Quer dizer que um autista, por exemplo, é um deficiente mental e falta um parafuso, parabéns para você que votou no imbecil. Então essa sensibilidade com o outro ser humano é algo que o bolsonarista tem muito apurado, né? Aí o Lula falou isso, que é criticável, obviamente, parafuso a menos é uma coisa meio ridícula. Mas o bolsonarista criticar o Lula e o Bolsonaro, ele é a insensibilidade em pessoa, né? Até cuspir. Ele é a insensibilidade em pessoa. E agora, como o Lula falou, tá sem um parafuso, virou um grande problema. Isso aqui é interessante. Vamos falar de Anderson Torres, que está preso, teve um pedido de liberdade dele, o Alexandre de Moraes negou e tem essa campanha. E aí, de novo, tem muito a ver com isso aqui que eu falei, da preocupação com a saúde mental, porque tem relatos, e a imprensa está lotada desses relatos, do Anderson Torres ter emagrecido, do Anderson Torres ter um parente que esteja doente, ele está com problemas psicológicos. Eu estou enrolando porque eu estou tentando achar aqui a parte que fala do Anderson Torres. Aqui, é esse aqui. Então vamos lá. Socorro, socorro. Anderson Torres está morrendo na prisão. O nosso irmão Anderson Torres. E aí, isso aqui é interessante porque se, por exemplo, é uma possibilidade. Anderson Torres acusado de conspirar, né, para um golpe de Estado. Seja como ministro, na época em que foi encontrada ali a minuta do golpe, né, um caminho para o golpe, seja depois como secretário de segurança do DF, ele estando longe e lavou-se as mãos. Mas, por enquanto, ele é irmão. Se ele decidir delatar o Bolsonaro, aí vai deixar de ser irmão, mas por enquanto ele é irmão. Ele é inocente, não praticou nenhum crime e está morrendo na prisão. Não praticou nenhuma opinião, né? Pedimos ajuda a todos os senhores juristas do Brasil para ajudarem a libertar este inocente preso político. Lembramos que, ainda que porventura ele tivesse cometido o maior crime da história da humanidade, teria direito à defesa, como foi o caso de Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, que não existindo uma vírgula em seu favor, o grande jurista Sobral Pinto defendeu tal. Aqui está começando uma grande campanha pela libertação deste pai de família com esposa cancerosa. Tem essa informação que a esposa faz quimioterapia, com uma esposa cancerosa e depressiva, e os filhos também desesperados. A preocupação com a saúde mental, né? Uma coisa bem bolsonarista. Repassem essa mensagem. Isso aqui é de um pastor evangélico ali preocupadíssimo. Então, aí essa coisa da preocupação com os direitos humanos na cadeia nasceu no dia 9 de janeiro, né? Ou no dia 8 ou no dia 9, a partir das primeiras prisões. Nunca foi uma questão do bolsonarismo a prisão, porque por isso que a defesa dos direitos humanos, que eles dizem que é direitos humanos para humanos direitos, e não é direitos dos mano, né? A gente ouve muito isso. E agora, quando tem um bolsonarista preso, faz esse apelo. Só que esse é o do momento, porque aqueles outros que estão presos, o Gabriel Monteiro, Roberto Jefferson está preso, e o quebrou a placa da Marielle, Daniel Silveira, está preso também. Já esqueceram porque essa é uma característica do bolsonarismo, essa deslealdade. Você pode falar tudo do PT, cheio de problemas de José Dirceu, né? A gente sabe muito bem o que José Dirceu fez. O PT não abandona, o que é um problema, porque essa é um fantasma no petismo. Mas vamos lá. Aí tem aqui outra, atenção patriotas, é preciso estar atento à situação do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, a informação de que ele perdeu 12 quilos de peso corporal, está em estado de depressão gravíssima. A saúde mental é uma preocupação pilar do bolsonarismo, é a preocupação com a saúde mental. Sua esposa foi diagnosticada com câncer, ele não vê suas filhas menores há 4 meses, com H. Quando está preso, você pode receber visita, né? Mas, né? Eles estão doentes por distúrbios psicológicos, saúde mental, assim, preocupação geral. E sequer frequentam as aulas escolares, porque elas estão deprimidas, né? Imagina a preocupação dos bolsonaristas com a família de todos os presos, né? Sua prisão preventiva é ilegal e arbitrária. Aí botou um arbitrário com H,
Já parei por aqui, a gente vê o nível da coisa. Só que aí, vamos pensar o duplo pensar? O duplo pensar, tem um vídeo aqui que está circulando, que é alguma coisa que teoricamente seria um humor. Eu vou chamar de pseudo-humor. Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Aqui. É esse aqui. Pode sentar aí, que eu posso te ajudar, meu amor. Tá bloqueado. É, deixa eu dar uma olhadinha. Fez o L, fez? Fez. Tem algum problema? Não. É mais peso na consciência, né? Saber assim que perdeu o auxílio, né? Não sei mais o que fazer. Então, eu até sei o que você deve fazer, mas eu não posso falar. Próximo. Você cresceu muito esse dinheiro, tem 10 filhos. 10? Se tivesse investido nos estudos igual investiu no Vitor Hugo, é um excelente doutor, hein? O pai não ajuda? Ah, o pai tá preso. Menos mal. Você que tava trabalhando, é glorificado. Já tem a sorte que você tem. Como assim? O auxílio reclusão tá pagando muito melhor do que salário. Aí temos que destacar o duplo pensar bolsonarista, porque ao mesmo tempo que você tem um discurso de que o governo não pode dar esmola, as pessoas têm que lutar, você tem aqui uma crítica às pessoas que perderam o Bolsa Família porque houve um descadastramento. Lembrando que durante a campanha eleitoral, o Bolsonaro ampliou o então Auxílio Brasil e criou, por exemplo, famílias unipessoais, né? E agora, com o recadastramento, algumas pessoas perderam. Só que o Bolsonaro é um grande crítico do Bolsa Família, sempre foi. Eleitoralmente foi muito útil, porque não se ganha eleição sem Bolsa Família. Os bolsonaristas também falam que é preguiçoso, mama na teta e tal. Mas aqui ele está criticando o fato de o governo ter cortado o Bolsa Família, né? Outra crítica típica da extrema-direita é se a pessoa teve 10 filhos, o problema é dela, né? Se tivesse estudado, seria doutora, né? Como se a questão fosse simples assim. E a outra, e aí é interessante a gente pensar essa piada, dizer que a prisão é maravilhosa, que ainda bem que ele está preso, tem condições maravilhosas e ganha o auxílio reclusão, que é maior que o salário. Porque teve uma fake news que circulou também em relação a isso. Mas esse mesmo tipo de argumento não é usado por um bolsonarista. Fala assim, que bom que está preso, lá é ótimo mesmo. Não, é ótimo para quê? A prisão é ótima para quem? Para preto e pobre, né? Para bolsonarista que acha que aquilo que ele faz não é crime, aí não pode, aí é patriota. Então, duplo pensar. O Bolsa Família é bom? Depende, né? Quando é para criticar o Lula, que cortou Bolsa por causa do recadastramento, a Bolsa Família, olha, cortou. Mas também é usado para criticar quem mama na teta, né? Enfim, vocês entenderam a lógica. Uma coisinha divertida, que a gente sabe que a crise também é estética, e tem uma musiquinha que circula no grupo, tá? Vou dar um play aqui pra vocês ouvirem. Ciranda, cirandinha, vamos todos rejeitar a república daninha para o imperador voltar. Então, ali no meio do grupo tem um discurso de volta da monarquia. Tem um discurso monarquista, tá? Para o imperador voltar, porque a república é muito ruim. Vamos ver... Esse aqui é interessante, vamos lá. Pode ser esse aqui. Então, esse aqui é tanta fake news que... Vamos lá, vamos com calma. Play. Estou aqui em Brasília, que é a embaixada da Palestina, está sendo construída, o terreno foi doado por Lula. Quem está na frente da Palestina é um grupo terrorista chamado Hamas. O projeto do Islã é dominar o país em 15 anos. Se não bastasse toda a desgraça que é o governo do PT, nós temos ainda a desgraça que é o Islã, representado aqui por essa embaixada da Palestina, que na verdade nada mais é do que o QG dos terroristas do Hamas no Brasil. Fica aqui registrado, tá? Que logo vocês vão sentir as bombas de Alá nas igrejas, os tiros de metralhadora AK-47 matando cristãos. O islamismo, 75%, não é pacífico, apoia sim os terroristas. Felizmente, é vergonhoso, é triste de ver uma coisa dessa. Lamentável. Então, fontes, né, voz da minha cabeça. O islamismo, 75% do islamismo não é pacífico, segundo, e tem um projeto do Islã para islamizar o país. Essa coisa do medo é uma coisa muito, muito comum, de incentivar o medo. E aí vale uma explicação que a Embaixada da Palestina não está em reforma, né, pode até estar em reforma, mas como se tivesse começado a construir agora, a Embaixada, até pesquisei, ela está pelo menos desde 2015
Se alguém tiver informação mais precisa, por favor, compartilha comigo. E a ideia de que o grupo Hamas está ali. A Palestina está dividida, é reconhecida pelo Estado brasileiro, vale lembrar, mas o que é reconhecido é o governo da Cisjordânia, do Fatah, presidente Mahmoud Abbas. O Hamas controla a faixa de Gaza. E quem indica o embaixador para o Brasil não é o Hamas, e sim o Fatah da Cisjordânia. Então, tudo que ele falou a partir dali, o Hamas está indicando, tá, tudo equivocado. Então, a embaixada não está sendo construída agora, não é o Hamas que indica embaixador, e eu não sei desse plano de 15 anos para islamizar o Brasil e que 75% do Islã não é pacífico, tá? É islamofobia, o que, no entendimento mais recente, é algo que equivale ao racismo, né? A gente sabe. Outro vídeo, rapidinho. Quem votou no Lula? Os vagabundos. Quem não faz nada de útil. Quem produz no Brasil votou no Bolsonaro e tá preocupado com o seu futuro. Ô Bruno, queria só te fazer uma pergunta. Você não acha que é muito preocupante generalizar dessa forma assim, não? Não, eu acho que quem vota em bandido, sabe, é vagabundo. Ou você, pra você votar no Lula, ou você é muito burro, ou você é muito sem caráter, porque é o maior criminoso da história desse país. Eu não tenho medo nenhum de generalizar. Quem votou nesse cara é vagabundo. Nós estamos conversando com o deputado estadual. Dei um pi aqui no deputado estadual pra vocês não saberem o nome dele. Então esse aqui é um vídeo curto que tem ali menos de 30 segundos, alguém com um discurso muito radical, todo mundo que votou, né? Metade mais um pouco do Brasil que votou em Lula é vagabundo. Por que esse discurso? Isso aqui é um discurso de campanha, né? Ele dá um discurso super radical e no final dá um nome do cara, né? Quase como um discurso daqueles da propaganda eleitoral gratuita, né? Um discurso de campanha, ele divulga isso, falando as coisas mais radicais possíveis, que obviamente isso não faz sentido nenhum, você dizer que todo eleitor do Lula é radical. Não dá pra falar, não tem, enfim, tirei do. Pra terminar, tem isso aqui que é interessante, aí é o tema da CPI, ó. Comigo um outro trecho de um outro vídeo. Olha, nesse vídeo, o presidente Lula, ele aparece com vários representantes ali da cúpula do governo, né, caminhando no corredor do Palácio do Planalto. Isso é importante, porque é o seguinte... naquela ideia de que o Lula incentivou o golpe de 8 de janeiro, estão usando esse vídeo aqui para dizer que ele estava no Palácio do Planalto na hora da invasão. E o próprio vídeo mostra ali que a hora é 9 e pouco da noite. Então, ele apareceu no Palácio do Planalto muito depois, porque ele nem em Brasília estava, né? Ele estava no interior de São Paulo. Mas isso aqui, Lula aparece dentro do Palácio do Planalto, para dar a ideia de que ele estava ali no momento da invasão. Mas aí... uma coisa para desbancar fake news é isso, né? Você saber o quando. Nesse caso aqui, foram horas depois. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem sempre muita coisa. Só uma nota de homofobia aqui para vocês perceberem. É uma piada, né? Eles falam a falha de São Paulo, confissão. Padre Fábio de Mello diz não se importar com perda de conta verificada. Abre aspas, perdi o selinho quando era coroinha. E aí é uma piada com pedofilia, né? Porque piada com gays, isso já é normal. Agora, piada com pedofilia é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais grave e muitíssimo ofensivo, né? Mas... E outra aqui para terminar, eu tô um pouco aleatório hoje, mas só para vocês verem isso aqui que tá rolando, desses números, desses itens, e eu vou explicar, que é a ideia de passar medo, né? É da Polícia Militar. Não diz nem o Estado, Polícia Militar, às vezes importante. Estamos atravessando tempos ruins, esteja ciente disso e se cuide. Alerta da Polícia Militar, sem Estado, é uma organização estadual, então você teria que dizer de qual Polícia Militar. Eu acredito que no atual momento serve para todos de qualquer localidade brasileira. Estamos em tempos de guerra e aí vão algumas medidas cautelares. Evite bares noturnos, evite sair de casa após as 10, transite somente por vias movimentadas, evite atalhos. Então olha que são quantos itens, eu não vou ler tudo porque é insuportável. 22. Se for preso, não faça movimentos bruscos, nada de conversar no portão, né? Algumas medidas que aqui servem para o Brasil inteiro. Então, todo o Brasil está em situação de insegurança gigantesca. Então, esse foi o quadro Vi no Zap, e eu prometo voltar com o quadro Vi no Zap assim que a CPI arrancar, para a gente ver. Não importa, eu defendo muito isso, não importa a gente buscar só pelas mídias tradicionais para tentar entender o que foi o destaque, nos eventos, nesse caso na comissão. A gente tem que entender como muita gente está entendendo esse evento, né? Porque não importa o que aconteceu, importa o que as pessoas acham que aconteceu. Porque tem muita gente que consome isso e interpreta a realidade a partir disso. Então eu vou ficar de olho na CPI pra gente pensar junto,
né? Sempre aqui uma ideia é refletir para mostrar algo que geralmente as pessoas não têm acesso. E ouvir no Zap pode ser divertido sim, tem um pouco de deboche, mas no fim das contas é algo pedagógico, para a gente entender que tem gente que está imersa nesse mundo e alguém que pode estar possivelmente perto de você. Porque basta a pessoa ter um celular que ela já embarca num mundo completamente diferente do seu. É possível, pode ser um parente, pode ser um amigo, um colega de trabalho. Eu já vi relatos aqui nos comentários, eu quero que vocês comentem, de como vocês veem isso acontecendo perto de vocês. Eu já vi gente falando, minha família e tal. Eu queria ouvir esses relatos, se você já ouviu algumas dessas coisas que eu compartilhei com vocês aqui, tá bom? Então, a coluna fica por aqui. Já que eu falei pra caramba, vamos direto pra coluninha do Francisco. O Francisco passou por uma cirurgia. Então, ele tá se recuperando de uma cirurgia. A princípio, nada de grave. Era só umas coisas no dente e probleminhas de pele, tá? Tá tranquilo, tá se recuperando, mas ele é velhinho. Ele tem 11 anos, numa raça cuja expectativa de vida chega a 8. Então, ele tá, assim, super longevo já. Então, é sempre muito tenso, né? Porque ele é velhinho, mas ele tá bem. Tá? Eu vou compartilhar com vocês esse momento pelo qual o Francisco está passando e que vocês torçam por ele, tá? E ele é muito forte, não reclama, tá super bonitinho, tá? Então a coluna Goni fica por aqui, a seguir, coluninha do Francisco. Um beijo, tchau, até a próxima. Ó, gente, ele já tá bem, ó, comendo normalmente. Não faz nem uma semana. Ó, ele tá aqui com... Sabe a pata raspadinha? Mas aqui, ó, a fome tá igual, ó. Ó, tá no chão, Francisco, no chão. Isso. Então, foi só um susto. Ele precisava fazer umas pequenas coisinhas. Ele tava com uma questão no dentinho, mas agora ele tá bem. Né, Franciscão? Tem 11 aninhos e tá super bem. Ele se recuperou muito rápido, é impressionante. Porque eu já fiz algumas cirurgias, eu fico super... Aí, já tá pulando... Francisco, já tá pulando no sofá, Francisco. Eu demoro pra me recuperar, ele não. Já tá ótimo, pulando. E aqui, ó, ficou raspadinho aqui, ó. Mas ele tá bem, né, Franciscão? Tá super bem, lindão. Que lindão que eu sou.